Todos pensavam que ele era um fraco rapaz da aldeia, mas ele acaba por ser a reencarnação do dragão mais forte que foi injustamente morto por humanos há muitos anos. Embora ele tivesse ajudado os humanos a lutar contra várias bestas demoníacas no passado, o ódio da humanidade pelos dragões era tão forte que eles enviaram um grupo de aventureiros incrivelmente fortes que conseguiram entrar no covil do dragão antigo e prendê-lo completamente. O herói do grupo deles desferiu o golpe fatal, e o lendário dragão se perguntou por que esses humanos o matariam, mesmo que ele nunca tivesse feito nada para prejudicá-los. Porém, já vivera o suficiente e achava que morrer agora seria melhor que viver. Mas o seu tempo não findara neste mundo, pois renasce como rapaz numa família de agricultores numa pequena aldeia. Seus pais o chamam de Dolan, e ele cresce para ser um jovem bastante capaz que tenta esquecer que foi um dragão em sua vida passada. Neste mundo, as crianças são consideradas adultas aos 15 anos, o que teria sido uma salvação para Epstein, mas para Dolan significa viver por conta própria. Certa manhã, Dolan encontra seu irmão feio pra caramba, e eles vão ao rio próximo para pescar. O irmão pergunta a Dolan se ele vai mesmo ao pântano amanhã, pois algumas coisas misteriosas têm acontecido perto dali. Mas o capitão da guarda local está ocupado jogando Red Dead 2 e não quer investigar. Depois de pescar um monte de peixe, ele volta para a aldeia onde encontra uma gata chamada Mal e um idiota loiro chamado Albert. Eles ficam impressionados com a quantidade de peixe que ele conseguiu pescar, enquanto Dolan agradece a Mal por tê-lo ajudado a treinar para enfrentar monstros no pântano. Dolan então retorna à sua casa, onde ele cuidadosamente salga o peixe e o pendura para secar, e pouco tempo depois, uma loli ruiva o chama para seu treinamento diário de magia. Ele se dirige à casa de sua professora e conjura um feitiço de magia incrivelmente poderoso, o que impressiona a velha bruxa que afirma que sua magia ofensiva é uma das melhores que ela já presenciou. Mais tarde naquela noite, ao voltar para casa, ele acaba encontrando uma mulher branca arrogante que parecia um nobre rico do século XVIII. O velho chefe da aldeia apresenta a moça como Christina, uma nobre senhora que ficará na aldeia por algum tempo. Dolan simplesmente aperta a mão de Chris e logo percebe que ela é incrivelmente habilidosa. Ele se pergunta o que ela faz ali, mas não tem tempo, pois o sol está se pondo, então corre para a casa dos pais para compartilhar a comida que coletou com eles. Ele é calorosamente recebido pela família, e a mãe prepara um jantar espetacular para eles, como de costume. Depois do jantar, o pai dele diz-lhe para casar depressa, para que as mãos descansem à noite, pelo menos. Mas Dolan diz que quer aproveitar um pouco mais a vida de solteiro antes de assentar. Na manhã seguinte, ele parte para o pântano, mas descobre que metade da aldeia está lá para se despedir. Depois de viajar por várias horas pelas florestas exuberantes cheias de monstros e animais selvagens, ele finalmente chega ao pântano que ficou verde e cheira a meias do meu pai, embora eu nunca tenha visto meu pai ou as meias dele. Ele analisa a água suja e percebe que a energia elemental deste lugar está desequilibrada, e é por isso que ninguém consegue sobreviver aqui. Antes que pudesse fazer algo a respeito, ele ouve o farfalhar de algumas folhas e se vira imediatamente. Ele sabe que só um monstro muito forte pode sobreviver a essas condições, então ele pega a sua espada e se prepara para a luta, mas o monstro se revela ser uma bimbo loira meio cobra incrivelmente bonita. Dolan não sabe o que está acontecendo, pois ela é um monstro incrivelmente raro que nem deveria estar nesta região. E para piorar, a garota cobra começa a se comportar como uma stripper tendo uma convulsão, o que só o confunde. Ela lhe diz que não está ali para lutar, mas antes que pudesse elaborar, um monstro gigante surge por trás dela e tenta esmagá-la sob suas patas. Ela grita por socorro, e felizmente Dolan age decisivamente ao cortar as pernas da besta antes de agarrar a loira e fugir. O monstro parece ser feito de lodo, pois ele regenera a perna facilmente enquanto Dolan e a garota se escondem atrás de um cogumelo gigante, o que teria deixado Mike Tyson muito feliz. A vadia imediatamente começa a fazer perguntas, mas Dolan manda-a calar a boca, sua burra, pois precisa de um plano. Pouco depois, o monstro afasta-se, o que lhes dá um pouco de espaço para respirar. Mas a garota cobra imediatamente pergunta: que diabos aquele monstro estava fazendo aqui? Dolan responde que o monstro é um elemental da Terra que parece ter ficado completamente maluco. Ele explica que esta área costumava ser controlada pelos homens lagarto, que às vezes faziam negócios com os aldeões. Mas ultimamente, eles desapareceram por completo, possivelmente por causa deste monstro. Ele então se vira para a Tot e pergunta qual é o nome dela. A garota responde que seu nome é Cell, e ela é da raça de monstros conhecidos como as Lâmias. Dolan ouviu falar dessas labias ou similares, pois são famosamente belas e conhecidas por suas impressionantes habilidades mágicas. Ele pergunta se ela gostaria de lutar juntos, mas ela não está muito confiante em si mesma, alegando que sua magia não é a mais forte e que ela poderia se envergonhar.
Ele diz a ela para não se preocupar, pois ele vai carregar e ela pode simplesmente dar cobertura. Cell concorda, afirmando que fará o seu melhor para dar apoio, mas não está muito confiante se pode realmente confiar num humano que acabou de conhecer. Dolan dá-lhe um sinal e ambos partem para a ofensiva, saindo dos seus esconderijos e atacando o monstro. A besta gigante ataca-os imediatamente também e atira bolas de lama em Cell, mas felizmente Dolan vem ao resgate mais uma vez e os corta sem esforço. Enquanto isso, Cell aproveita a situação e entoa um feitiço muito poderoso, que cria um círculo mágico vermelho do qual uma cobra gigante emerge e começa a sufocar o elemental da terra. Cell começa a ter dificuldade em manter o feitiço, mas isso foi distração suficiente para Dolan rapidamente ganhar terreno sobre o monstro. O monstro destrói o feitiço da cobra e ataca Dolan, mas ele consegue desviar antes de pular em cima do demônio de lama, partindo-o limpo em 2 pedaços. Cell fica aliviada ao ver que venceram, mas a porcaria do monstro acaba caindo toda sobre ela, sujando-a. Dolan corre imediatamente até ela, verificando se estava ferida, e então a agradece por tê-la ajudado a derrubar a besta elemental rapidamente. Ele afirma que ela deve estar com frio e suja e que precisa se limpar, então, quando a noite cai, eles conseguem encontrar uma pequena cabana. Dolan prepara o jantar e Cell, com seus planos grandiosos, pergunta se ele não tem medo dela, nem um pouco, e ele responde que ela não é como as outras Lamia que ele encontrou, que eram bem mais agressivas e desconfiadas de humanos. Ele pergunta o que ela estava fazendo tão perto dos assentamentos humanos, e ela afirma que completou 17 anos recentemente, o que significa que agora é adulta e precisa partir numa jornada para encontrar um marido para si, porque as Lamias são todas fêmeas, o que significa que elas têm de encontrar um marido de uma raça diferente. Ela afirma que as Lamia foram criadas quando uma mulher humana foi amaldiçoada por ser uma TikToker, e por causa da maldição, o corpo delas tem veneno que poucas pessoas conseguem tolerar. É por isso que é difícil para elas encontrar um homem que consiga sobreviver a isso. Dolan nem estava prestando atenção enquanto se perguntava onde deveria colocar aquilo numa cobra, mas é trazido de volta à realidade quando Cell afirma que o pai dela também é um humano. Dolan decide que precisa impressionar neste encontro, então ele serve uma das sopas mais repugnantes que já tinha visto em toda a sua vida e a oferece a ela. Ela come o jantar animadamente e adora a sopa, e Dolan diz a ela que a mãe dele o ensinou a fazer, e eles comem juntos todo o inverno. Pensar na sua família o lembra da época em que ele era o dragão lendário, sempre solitário em sua própria caverna. Mas agora as coisas estão melhores, e ele tem pessoas em quem confia. Na manhã seguinte, ambos se arrumam, pois Dolan decide que não agirá como um incel desesperado e não se fará de difícil. Ele diz a Cell que voltaria para sua aldeia agora, enquanto Cell responde que continuará sua jornada para o sul em busca de seu marido. Dolan sorri e se pergunta se seus caminhos estão destinados a se cruzar novamente durante a jornada, mas decide partir por enquanto, pois suas aventuras estão apenas começando. No dia seguinte, Dolan e a Loli Ruiva aprendem a cozinhar como Walter White e Jess Pinkman com a velha bruxa. Ela lhes diz que, ao contrário da medicina normal, a medicina mágica precisa ser preparada com muito mais cuidado, porque apenas um pequeno desequilíbrio nos ingredientes pode ser fatal. A Loli parece ser uma profissional, pois acerta a receita na primeira tentativa. Mas Dolan se atrapalha e acaba dando a si mesmo Blue Balls. A velha bruxa diz a ele que precisa ter um controle melhor sobre seus dedos, caso contrário não será capaz de manter a namorada feliz, e ele então pede desculpas. A Loliere lhe diz que não é bem assim, e que ele pode deixar qualquer garota feliz, pois ela tem certeza de que ele possui um canhão entre as pernas, e a velha bruxa percebe o que está acontecendo. Mais tarde, Dolan é convidado para almoçar pela família de Eri, e enquanto eles oram à deusa Mirael, ele pensa em como não havia há um tempo muito longo. Após o almoço, ele corre até o idiota francês Albert, que está treinando algumas crianças para se tornarem futuros cavaleiros. Eles param de treinar assim que veem Dolan e correm para mostrar seu progresso, mas ele não está interessado. Ele lhes diz para fazer uma pausa, e então, de repente, ele sente a presença de um monstro vindo da floresta. Dolan não diz nada sobre isso a ninguém, e entra na floresta sozinho à noite para descobrir que era na verdade Cell, cuja presença ele sentira antes, e neste exato momento, ela está no meio de um banho de esponja quente. Ela surta ao ver o pervertido Dolan a encará-la sem qualquer hesitação e cai para trás. Dolan rapidamente a segura, e Cell cobre suas partes enquanto diz ao pervertido para parar de olhá-la, mas ele pergunta por quê. Como um autêntico Chad, Dolan diz que todos os seres vivos são atraídos pela beleza, então não deveria haver vergonha em observá-la. Isso lhe rende um tapa forte, e mesmo depois de se cobrir, Cell continua brava com ele. Dolan ainda não entende o que fez de errado, mas ele muda de assunto e pergunta a Cell o que ela está fazendo aqui.
Ela diz tristemente que todos os homens que ela conheceu em sua jornada eram frouxos que a temiam. Então ela voltou para encontrar Dolan, para que ele a ajudasse. Dolan pensa que teve sorte por ter essa vadia de volta e diz que ansiava por vê-la de novo. Ele de repente percebe um jeito de fazê-la ficar mais tempo, e então pergunta o que ela acha de ficar com ele na vila deles. Cel acha que é impossível porque as pessoas terão medo de um monstro como ela, mas Dolan explica que eles já têm demi-humanos e feras vivendo com eles, então ela seria eventualmente aceita. Quanto a ela ser uma lâmia, Dolan acredita que as pessoas teriam medo no início, mas sua personalidade gentil e seu enorme corpo os conquistariam rapidamente. Cel fica radiante com a ideia de ser amiga de humanos e aceita viver com Dolan. Ele diz a ela que morar com ele terá boas vantagens, e ela pode ter a energia vital dele quando quiser, porque isso é como crack para as lâmias. Ele estende a mão para ela, e Cel a pega nervosamente. Dolan envia parte da sua energia vital para o corpo dela, e Cel sente um rio a fluir entre as suas pernas. Depois de ela estar satisfeita e sorridente, Dolan conta-lhe o seu plano. Alguns dias depois, Cel começa a deixar javalis e peixes deliciosos fora da aldeia como presente para os aldeões. O capitão dos cavaleiros, musculoso, e suas tropas ficam confusos. O capitão sabe que as lâmias são monstros poderosos e perigosos, e não entende por que uma delas deixaria sua presa aqui. Ele decide informar os anciãos da aldeia sobre isso. Todos duvidam que o monstro que lhes oferece carne deliciosa possa de fato querer fazer-lhes mal. Mas o capitão dos cavaleiros afirma que nunca se deve confiar no monstro e sugere que formem uma unidade para matá-la. Outros concordam, mas acham que deveriam pedir reforços da capital. No entanto, a velha bruxa não concorda com eles. Ela diz ao capitão dos cavaleiros que, por mais que se importe com a aldeia, não deve tomar decisões precipitadas sem antes considerar todas as coisas. Nesse momento, a Loliere entra no quarto com um pote estranho nas mãos e diz à velha que fez a adivinhação exatamente como ela pediu. A velha verifica os resultados e diz que a leitura da sorte indica que a aparição de uma cobra é um bom presságio, então eles não devem machucar a lâmia. Dolan estava cortando lenha lá fora e prestando atenção em tudo. Ele fica radiante ao saber que a velha bruxa conseguiu convencer a todos a dar uma oportunidade à lâmia, e ao cair da noite, ele corre para a floresta para compartilhar as boas novas com Cel. Ele a informa que não há ameaça imediata para ela, e agora estão prontos para avançar para a fase final do plano. Na manhã seguinte, todos os lutadores capazes da aldeia e os cavaleiros se reúnem para um treinamento conjunto. O Capitão Balin fala sobre o monstro chamado Lâmia, e diz que precisam ficar em guarda contra ela. No entanto, todas as pessoas importantes da aldeia estão aqui, e é exatamente isso que Dolan precisa para a última parte do seu plano. Deixando Balin e Mal de lado, a pessoa mais crucial para o seu plano é a sacerdotisa, que é muito valorizada na aldeia por poder usar magia de cura e purificação. Ela representa a igreja e tem o poder de declarar Cel bom ou mal. Dolan deseja que tudo corra bem e que a sacerdotisa não a julgue como uma pessoa má. Ele olha para a floresta onde Cel está tremendo de medo e antecipação. Na noite anterior, Dolan havia contado a ela seu plano, que incluía ele saltar para a toca de monstros de baixo nível e Cel o salvar deles. Ela não tem certeza disso agora, e se pergunta quando deve agir. Dolan também espera pacientemente por esse momento, quando um soldado vem correndo da floresta e diz ao capitão que encontrou o monstro. No entanto, o monstro de que o soldado frenético está falando é um urso gigante blindado e furioso, cuja visão faz todos os cavaleiros cagarem nas calças. Capitão Balin manda todos recuarem devagar, pois lutar com um urso blindado é como dar cabeçadas num caminhão. As crianças começam a correr, mas o menino ruivo cai no chão e o urso começa a se aproximar dele. Dolan corre para salvar o menino, pensando que a única forma de parar o urso blindado é usando seus poderes de dragão. No entanto, assim que ele está prestes a alcançar o garoto, Cel salta dos arbustos também e os protege com seu próprio corpo, sofrendo um ferimento grave da garra do urso no processo. Todos ficam completamente pasmos ao ver isso, e então Cel se vira para o urso, usando seus poderes hipnóticos inatos para mandá-lo de volta para a floresta. Dolan pergunta a Cel se ela está bem, mas ela o questiona se ele é cego e não vê o sangue jorrando de suas feridas. Nesse instante, o capitão dos cavaleiros bate a arma no chão e manda Cel se afastar dos aldeões. Balin pede para ele vir também, mas Dolan pede para não machucar Cel, pois ela salvou sua vida e ele não foi ensinado a retribuir bondade com crueldade. Balin decide questionar Cel antes de mais nada e pergunta se ela tem deixado as oferendas fora da aldeia. Ela afirma e então se curva diante dele, pedindo que a deixe ficar na aldeia. Ela fala sobre como partiu em uma jornada seguindo os costumes de sua espécie, mas foi uma experiência muito solitária e assustadora. Ela só quer ficar um pouco na vila e jura que não tem ódio pelos humanos e que não fará mal a ninguém. Ninguém mais a teme, e Balin se volta para a sacerdotisa para pedir sua opinião.
A sacerdotisa está imóvel, olhando fixamente para o céu enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Uma luz divina brilha sobre ela, entregando-lhe uma mensagem da deusa Miral. Após a mensagem divina terminar, a sacerdotisa declara que Cel não é má e que a deusa disse aos aldeões para viverem em harmonia com ela. Ela se aproxima de Cel e diz que ela é bem-vinda à aldeia. Cel levanta a cabeça para agradecer, mas de repente desmaia devido à perda de sangue. Dolan a segura, e ela é levada às pressas para a aldeia para tratamento. No dia seguinte, Cel já se recuperou o bastante para Dolan e os outros a levarem à sua nova casa, que vem com uma cama completa, almofadas e um bicho de pelúcia. Ela se emociona com o gesto dos aldeões e os agradece. Balin diz que ele deveria ser quem a agradece por salvar a vida de seu filho, e então se desculpa por apontar sua arma para ela. Todos dão as boas-vindas a Cel à sua aldeia, e então Dolan se apresenta a ela na frente de todos para fingir que não se conheciam desde o início. Alguns dias se passaram, e agora Cel parece ter se integrado totalmente aos moradores da aldeia. Dolan está obviamente encantado ao saber que seus esforços foram bem-sucedidos, e decide agradecer a deusa Miral pessoalmente. Mais tarde naquela noite, ele deixa seu corpo em forma astral, e imediatamente se lança em direção ao céu noturno. Ele entra no céu em sua forma de dragão, e a bela deusa Miral está pronta para recebê-lo. Eles trocam algumas palavras, e ele a agradece por salvar Cel de ser morta pelos aldeões, e Miral responde que a Lâmia parece muito simpática, então ela não teve escolha a não ser salvá-la. Dolan ainda acha difícil de acreditar que uma deusa em pessoa conseguiu reconhecer que ele era um dragão nascido em forma humana, mas Miral simplesmente ri, afirmando que sua força vital era muito mais forte comparada às outras sempre que ele decidia orar. Ela afirma que ele sempre parecia tão desgostoso da vida quando estava em sua forma de dragão que a deixou verdadeiramente surpresa ao encontrá-lo feliz e realizado como humano. Logo ele retorna ao seu corpo físico, e na manhã seguinte é acordado por uma Cel feliz que arrombou a porta, dizendo para ele tirar a bunda da cama. Dolan diz a ela para bater antes de entrar, pois às vezes ele gosta de soltar um pum antes de começar o dia. Cel pede desculpas, mas afirma que precisa se levantar, pois hoje será um dia incrível novamente. Acontece que Chris, a mulher cavaleira, está tendo uma luta de treino contra o vice-capitão Mal. A vila inteira está em volta deles, observando-os lutar, enquanto os homens tentam decidir quem é mais forte e independente. Chris percebe que Mal está se contendo, então ela pede para ela ir com tudo desta vez. Mal obedece e avança a toda velocidade para mostrar essa vadia da cidade como as coisas são feitas no campo. Ela ataca Chris com sua adaga e espada, mas a garota da cidade é na verdade bem habilidosa, e ela bloqueia os ataques antes de encontrar uma brecha e tirar a espada da mão de Mal, desarmando-a e derrotando-a. Chris imediatamente puxa Mal de volta para os pés dela, afirmando que ela é uma das melhores lutadoras que ela já enfrentou, o que faz Mal corar enquanto começa a questionar sua sexualidade. Mais tarde naquela noite, Chris e Mal decidem subir à taverna juntos, onde pedem algo para comer. Mas as serviçais estão caidinhas por Chris, já que ela se parece com uma artista de K-pop comum. Logo Balin e os outros também chegam, e a capitã imediatamente convida Chris para beber com ela. Albert, o francês, a avisa para não aceitar este convite, pois Balin é um alcoólatra, assim como meu pai, que beberá até de manhã e depois baterá na esposa. Mal manda Balin cair fora, já que ela reivindicou Chris. Então Balin decide recuar e, em vez disso, começa a brincar de riscar seus amigos enquanto eles gritam: "Sim, papai!". Mais tarde naquela noite, Chris volta para sua cama, onde ela se deita e olha pela janela ao luar para ver todos se divertindo com seus amigos. Mas ela é uma solitária, sem amigos e sem ninguém. Ela vai para a montanha para uma sessão de treino noturna para afastar a mente da autopiedade. Mas de alguma forma, Dolan e Cel acabam por vê-la. E ao vê-la sozinha, Cel decide convidá-la para a casa dela para que possam treinar juntas na cama. Ela mostra a cama cheia de feno e uma variedade de almofadas, e então pula nela imediatamente e pede a Chris para se juntar a ela também. Dolan se pergunta por que essas vadias estão tão sedentas e diz a Cel para dar uma segurada, mas parece que Chris também está disposta e ela pula na cama rapidamente. Dolan decide ficar junto à parede, com muito estilo, para acumular alguns pontos de aura, enquanto a Cel afirma que está a adorar a aldeia e espera que o Chris também esteja a divertir-se bastante. Ela diz ao Chris que precisa de beber um pouco daquele leite que a esposa do Balan produz pessoalmente e afirma que toda a gente na aldeia adora beber o leite da esposa do Balan. Chris fica um pouco incomodada com isso, mas cada um tem seu jeito, então ela deixa pra lá. Dolan começa a falar como um personagem principal sobre como a vida na vila é dura e honesta, mas as garotas não estão interessadas nessa besteira enquanto puxam Dolan de volta pra cama com elas para uma noite divertida. Na manhã seguinte, Dolan segue para a taverna onde todos bebem o leite que a esposa de Balan ordenhou, enquanto ele desafia abertamente qualquer um a beber mais leite da sua esposa do que ele.
Estranho, mas tudo bem. Logo Chris entra na taverna e é imediatamente cumprimentada por rostos amigáveis por toda parte, enquanto Balan a chama para provar um pouco do leite fresco da sua esposa. Chris decide experimentar e participar dessa estranha tradição. Ela vira uma caneca inteira num gole só e percebe que o leite é na verdade acabado de tirar. E ver Chris engolir o leite da esposa deixa Balan animado, e ele a desafia imediatamente para uma disputa de bebida. Eles rapidamente começam a virar copo após copo, enquanto a esposa dele se preocupa que, a este ritmo, ela possa acabar perdendo um tamanho. No final, porém, Balan se mostra só conversa, já que não consegue mais beber e acaba perdendo para Chris, que não tem problema em beber todo o leite. Enfim, um pouco depois, Dolan leva os dois de volta à sua fazenda para fazê-los fazer trabalho pesado, o que Cel fica bem feliz em fazer enquanto planta as batatas de forma desigual, enquanto Chris começa a socar a terra como um idiota sem motivo. Antes que ele pudesse ensiná-la alguma coisa, no entanto, um dos guardas se aproxima correndo deles e lhes ordena que venham imediatamente para o portão da aldeia. Eles começam a correr imediatamente e em pouco tempo encontram Balan junto com alguns outros aldeões já no portão. Chegando lá, um comissário de fora imediatamente manda cercar Dolan e Cel por vários guardas, enquanto pergunta se foi ele quem trouxe um monstro lâmia às terras que pertencem ao rei deles. O sacerdote da aldeia imediatamente afirma que a lâmia foi verificada pela própria oráculo da aldeia, e ela confirmou que suas referências batem e que ela não é má. O comissário, no entanto, afirma não duvidar dos desejos da deusa Mirael, mas se ela viver como cidadã deste país, deve seguir os procedimentos do governo. Dolan acha isso suspeito, então pede ao comissário para acompanhá-los à capital, e o comissário concorda. Assim, Dolan e Cel são escoltados pelos guardas reais de volta à capital. Chris começa a ficar preocupada com esta situação e decide que deve encontrar-se com a diretora da sua academia, pois ela tem grande influência no governo. Então ela usa seus feitiços para aumentar sua velocidade e parte para a capital ela mesma. Ela chega à capital antes de Dolan e Cel, que ainda estão viajando na carruagem, e imediatamente consegue uma reunião com a diretora elfa chamada Olivia. Ela a manda sentar e afirma que Cel não será eliminada, pois tem a bênção de Mirael, mas lhe diz que uma maga importante no governo, chamada Kay, vê Cel como uma ameaça por causa de alguns sequestros recentes. Chris afirma que Cel nunca faria algo assim, e Olivia concorda, alegando que a lâmina não estava perto dos desaparecimentos, mas suspeita que Kay simplesmente quer que Cel seja morta ilegalmente por algum outro motivo. No entanto, ela planeja intervir de alguma forma e salvar a vida de Cel. Por outro lado, a carruagem para no meio do nada, e o comissário os chama para fora para lhes dar uma dica chocante antes de levá-los até Kay. A bruxa medonha os acolhe com um falso sorriso e dispensa o comissário para seus deveres. Dentro da mansão, os servos de Kay preparam um banquete para os seus convidados, e ela diz a Cel para se sentir à vontade e comer o que quiser, porque ela deveria ao menos tratá-la bem por tê-la chamado aqui tão de repente. Cel agradece dizendo que quando os soldados apareceram, pensou que a iriam matar, e Kay diz que isso não é verdade porque ela não tem planos de matar alguém tão inocente e bonita como Cel. Enquanto elas começam a comer, Kay diz a Cel que já viu muitas lâminas no passado, mas ela é a mais bonita de todas. Ela diz que gosta de tudo nela, especialmente da sua pele impecável e das suas lindas escamas. Então, de repente, ela revela suas verdadeiras intenções, dizendo que quase quer comer Cel viva. Cel fica chocada com esta Jeffrey Dahmer mulher, mas de repente, as drogas misturadas na comida fazem efeito nela, e ela perde a consciência ao lado de Dolan. Enquanto isso, o velho comissário chega ao escritório de Olivia e Chris fica chocada ao vê-lo. Ela pergunta onde estão Dolan e Cel, mas ele a ignora como se ignora os mendigos na frente do KFC e diz que precisa falar com Olivia a sós. Ela o manda pular as formalidades e deixar Chris descobrir o que está acontecendo. Ele diz que há uma maga na cidade com mais de 300 anos e eles suspeitam que ela esteja por trás disso. A maga é humana, e eles suspeitam que ela esteja basicamente imitando Orochimaru e roubando os corpos de mulheres jovens para permanecer jovem para sempre. E desta vez, ela se interessou por uma lâmina. Chris surta ao juntar as informações, e o comissário diz que não há muito tempo para salvar a amiga. No porão da mansão de Kay, ela está pronta para seus experimentos com Cel. Ela admira sua beleza e força vital, e pega uma lâmina para esfolá-la antes de qualquer outra coisa. No entanto, antes que ela possa machucá-la, Dolan manda a bruxa assustadora parar. Ele se liberta das amarras, e Kay pergunta se ela errou na dose da droga. Dolan a ignora tanto quanto se ignora um pedido de doação da Wikipédia e começa a examinar o círculo mágico no chão. Ele percebe o pacto da bruxa e pergunta a ela quantas pessoas matou. Kay responde que parou de contar depois dos 100, e Dolan pergunta-lhe a razão. Ela diz-lhe que ama todas as coisas bonitas e as quer todas para si.
Então ela simplesmente coleciona tudo o que acha belo e o usa para se aprimorar. Dolan sabe que este feitiço é proibido e pergunta se ela fez um pacto com o diabo para aprendê-lo. Kay afirma e depois revela que obteve as suas partes do corpo de diversas criaturas. No entanto, ela está a ficar bastante entediada com a sua pele antiga, que já começou a soltar-se, e por isso planeava substituí-la pela pele de uma lâmia. Ela afirma que pode tornar-se ainda mais bela desta forma, e então, de repente, Cel pergunta-lhe se a trouxe aqui apenas por esta razão. Ao ver que até ela está acordada, Kay se pergunta se sua droga é tão fraca. Cel corre para o lado de Dolan e pergunta à bruxa se ela também fez as outras mulheres acreditarem nela antes de as trair. Kay diz que elas estavam condenadas a viver vidas miseráveis de qualquer forma, mas ela as salvou ao dar um uso melhor à beleza delas. Cel tem lágrimas nos olhos ao ouvir coisas tão horríveis, e ela diz que o velho comissário tinha razão sobre ela. Kay fica um pouco surpresa ao ouvir o nome dele, e então Dolan tira um dispositivo de comunicação escondido dentro da orelha dele que estava transmitindo a conversa inteira deles para o comissário e outros. Kay ainda não consegue entender a razão por trás disso quando, de repente, a parede explode e Olivia entra lá com sua unidade. Enquanto Chris vai verificar seus amigos, o comissário ordena aos soldados que prendam Kay. Olivia pede desculpas a Dolan e Cel por tê-los usado como iscas, mas ela precisava de provas das atitudes erradas de Kay para que pudessem puni-la. Olivia e Chris dizem a Kay que ela não pode se tornar bonita roubando dos outros e que a única coisa que pode realmente ajudá-la é um renascimento. Kay fica furiosa ao ouvir isso porque insultaram sua luta de uma vida inteira para se tornar mais bonita. Ela nasceu muito feia, e ambos os pais a abandonaram para comprar leite porque não queriam ver o rosto dela. Quando ela percebeu pela primeira vez que era feia, Kay enlouqueceu e começou a atacar todas as pessoas bonitas que encontrava para roubar o que elas tinham de mais atraente. Com sua beleza recém-adquirida, ela chamou a atenção dos demônios, e com a ajuda deles, suas ambições e crueldade cresceram ainda mais. Agora que seu plano foi frustrado, Kay está realmente furiosa e decide usar 300 anos de pesquisa para destruir todos os seus inimigos. Ela de repente se transforma numa criatura grande, gorda e feia que me lembra a sua mãe. Ela ataca a Cel, mas Dolan a leva para um lugar seguro. Então ela ataca os soldados com seus tentáculos. E esses idiotas nem conseguem se defender. Cel usa seus olhos amaldiçoados para parar Kay, dando aos soldados uma chance de fugir. No entanto, para algo tão grande drena rapidamente o seu poder, e Kay a ataca. Chris se coloca na frente de Cel e corta os dedos de Kay, mas ela os regenera imediatamente. Chris desperta o verdadeiro poder de sua espada e corre em direção a Kay, cortando seus braços e tentáculos com precisão. Isso deixa Kay furiosa, e ela invoca centenas de olhos sobre seu corpo para usar magia negra. Chris de alguma forma o bloqueia enquanto Dolan desenha um círculo mágico no chão, e diz às garotas que ele cuidará da situação a partir dali. Chris confia nele e se afasta. E Olivia vê que Dolan desenhou 2 círculos mágicos no chão para usar um feitiço de ataque e um feitiço de barreira ao mesmo tempo. Ele ativa seus feitiços mágicos envolvendo Kay numa barreira e atirando flechas mágicas nela. O corpo dela se desintegra com o ataque e a barreira se comprime e explode, não deixando nenhum rastro dela. No dia seguinte, Dolan e Cel estão na mansão de Olivia, onde ele começa a ensinar Cel, pois ela precisa fazer um exame escrito para conseguir seus documentos. Cel pede desculpas por tê-los trancado nesta mansão, porque ela usou seus olhos amaldiçoados na noite anterior. Dolan diz a ela que não é nada demais, e eles começam a tomar chá. Em breve, Chris chega ao local para verificar o progresso de Cel, e não muito depois, Olivia e o comissário também chegam. O comissário pede desculpas a Cel e Dolan por tê-los envolvido no incidente com Kay, e Cel fica constrangido. Dolan e Cel dizem a ele que não se importam porque tudo acabou bem graças à informação e ao antídoto que ele lhes deu antes. O comissário então entrega a Cel seus documentos, permitindo que ela fique na vila sem fazer nenhum exame, e ela fica realmente muito feliz. Depois disso, Olivia leva Dolan para conhecer um rapaz chamado Denzel, que é o filho da velha bruxa da aldeia. Denzel e Dolan colocam a conversa em dia, relembrando os velhos tempos, e então Cel se apresenta a ele. Denzel diz que a mãe dele escreve sobre ela nas cartas, então ele já a conhece. Ele então oferece a Cel um passeio pela cidade, e ela aceita de bom grado. No entanto, ela percebe a dura verdade de como todos têm medo dela enquanto tenta ajudar um menino no mercado. Dolan vem para confortá-la. Então ela diz que eles deveriam comprar alguns presentes para todos na aldeia e voltar para lá agora. Mais tarde, Dolan e Cel estão prestes a partir para a aldeia quando Denzel e Olivia trocam olhares antes de convidar Dolan para se juntar à academia. Denzel diz que ouviu falar do seu extraordinário poder mágico que poderia ser refinado aqui, mas Dolan diz que está com as mãos cheias com as coisas da aldeia no momento. De repente, Olivia se aproxima de Dolan e sussurra que ela consegue sentir que a alma dele é diferente.
Ela diz a ele que, se quiser usar seus poderes para ajudar as pessoas, deve vir e aprender mais na academia. Denzel também lhe diz que, se aprender mais, conseguirá proteger melhor a vila. Dolan diz que vai pensar e Cell fica triste, pensando que ficará longe dele. Pouco depois disso, Dolan e Chris ajudam a treinar as crianças da aldeia enquanto Cell e Bailin os observam à margem. Cell de repente recorda a má oferta que Dolan recebeu para a academia e teme que ele a deixe para trás e vá para um lugar distante. Enquanto ela se perde em pensamentos, as crianças da aldeia começam a brincar com a sua cauda e ela os persegue. Dolan acha que Cell se tornou uma parte importante da aldeia agora, e deseja que as coisas continuem assim. Nesse momento, o exausto Chris aproxima-se dele com um pedido para explorar a floresta com ele. Ela explica que existem muitos monstros poderosos e cruéis na floresta, e ela deseja testar suas habilidades contra eles. Dolan adverte que ela não deveria se aventurar na floresta sem uma boa razão, e Chris menciona que um dos aldeões lhe confidenciou que não consegue levar seus porcos para pastar na floresta devido aos monstros. Ela afirma que se tornará guarda-costas dos porcos, pois é seu dever ajudar os aldeões de todas as formas possíveis. Dolan suspira ao se perguntar por que Chris quer tanto entrar na floresta a ponto de se oferecer para guardar porcos, mas decide ir com ela. Logo, um rebanho de porcos se aventura na floresta, guardado por Dolan, Chris, Balan e alguns cavaleiros, e isso me lembra nossos políticos. De qualquer forma, Cell olha para os cavaleiros de armadura pesada, e Dolan explica que recentemente monstros incomuns foram avistados na floresta, então precisam de precauções extras. Em breve, eles chegam aos pastos, e enquanto Dolan e as meninas ficam para trás para vigiar os porcos, Balan lidera seus homens para patrulhar a área. Um dos porcos se aventura nos arbustos e o cavaleiro gordo corre atrás dele para trazê-lo de volta. Para seu choque, o porco ferido é arremessado em sua direção por um poderoso tigre lâmina. O guarda mija nas calças diante desse monstro poderoso, que pensa que ele é outro porco, então o ataca. Felizmente, Balan chega lá a tempo e acerta na cabeça do tigre com seu martelo enorme. Ele avisa o soldado para ser mais cauteloso com o ambiente ao seu redor, e ironicamente não nota uma formiga preta gigante que se esgueirou por trás dele. A formiga monstro o ataca, e parece ser demais para Balan aguentar. Dolan e as meninas ouvem os gritos de Balan, e correm imediatamente em sua direção, só para encontrar que ele já havia sido derrotado pela formiga gigante. A formiga salta em Dolan, mas ele a derruba com uma bola de energia. Chris pergunta que tipo de monstro é aquele, e Dolan diz que não é um monstro, mas um demônio do submundo. Este é apenas um batedor de baixo escalão, mas ainda é poderoso demais para guerreiros comuns lidarem. Chris pergunta como ele sabe tanto sobre demônios, e ele responde que leu sobre eles nos livros da velha bruxa. Ele então diz a Chris que vai imobilizar o monstro, e ela deve aproveitar a chance para acabar com ele. Ela concorda e corre à frente, enquanto Dolan atinge o demônio formiga com um tiro mágico para enfraquecê-lo. Chris aproveita a chance e corta a cabeça da formiga. Ela ainda não consegue acreditar que lutou contra um demônio, e então Dolan pede para ela não contar aos moradores sobre o demônio. Eles chegam à aldeia e, à noite, todos se reúnem na casa do chefe da aldeia. Ele volta da casa de Balan, depois de o ter ido ver, e diz a todos que Balan ainda está inconsciente, mas a vida dele já não corre perigo. Enquanto os aldeões discutem sobre o monstro desconhecido, que foi forte o bastante para derrotar o capitão dos soldados da aldeia, a velha bruxa chega com boas notícias. Balan voltou a si e deve ficar bem em breve, mas a velha bruxa consegue perceber que ele foi ferido por um monstro que é mais poderoso do que até mesmo o tigre lâmina. Dolan diz que algo ruim está acontecendo na floresta e se oferece para investigar o assunto, mas a velha bruxa lhe diz que eles deveriam viver em harmonia com a natureza, não importa o que ela lhes apresente. Ela tenta convencê-lo de que o monstro que atacou Balan faz parte da natureza, e que só os atacou porque estavam invadindo seu território. Dolan diz que deveriam ao menos investigar o problema, pois pode se agravar no futuro. A velha bruxa concorda em enviá-lo para a floresta, mas com a condição de que ele leve alguém junto. Chris se oferece para esse papel, mas o chefe da aldeia recusa, dizendo que não podem arriscar a vida dela, ou não conseguiriam encarar o diretor da academia que a confiou aos seus cuidados. Cell esperava por essa chance, e ela imediatamente se levanta, dizendo que irá com Dolan e ele não poderá recusá-la depois de ver a determinação em seus olhos. No dia seguinte, Dolan e Cell arrumam as malas e seguem para a floresta, e para a surpresa deles, encontram Chris já à espera, pois ela não é de ficar parada. Dolan pergunta por que ela está ali, já que o chefe da aldeia se recusou a enviá-la, e ela responde que gosta da aldeia, por isso também quer protegê-la de ameaças.
E, em breve, o grupo deles se depara com alguns monstros-aranhas gigantes. Enquanto derrotam as aranhas, um outro monstro surge no local. Chris está pronto para a batalha, mas Cell resolve a situação sem violência, oferecendo uma maçã ao macaco com chifres. Chris está chocada e se pergunta de onde Cell tirou essa aura de domadora de Pokémon. Mas quando ela olha para Dolan, percebe que os filhotes do macaco estão escalando-o como se ele fosse a árvore favorita deles. Eles decidem fazer uma pausa para o almoço e compartilhar sua comida com a família de macacos. Chris pergunta a Cell se ela não tem medo de monstros, e Cell a lembra que ela também é um monstro. Ela então pede a Chris para tentar alimentar os macacos bebês, e ela começa a achá-los fofos também. Dolan entende que os macacos, assim como as aranhas que eles combateram antes, foram expulsos de seu território por um monstro poderoso. Ele se pergunta sobre o monstro que os aterrorizou enquanto comia, e então Cell de repente comenta que Chris parece elegante mesmo quando está comendo uma simples fatia de pão. Dolan concorda dizendo que a Chris é elegante e graciosa, o que a faz corar de vergonha. Cell sente seu complexo de insegurança surgir e ela imediatamente pede a Chris que compartilhe seu segredo de ser tão encantadora para que possa usá-lo para encontrar um bom marido. Dolan lhe diz que ela não precisa fazer nada de especial porque já é encantadora o suficiente, e Cell começa a corar intensamente ao pensar que Dolan quer dizer que ele a tomará como sua esposa. Enquanto ela vive a sua feliz vida de casada em sua imaginação, Chris e Dolan sentem a presença de um demônio ali perto. De repente, uma bola é atirada na direção deles, e no seu interior encontra-se uma fada inconsciente. Logo depois disso, outra formiga demoníaca chega lá, e Dolan imediatamente a ataca enquanto instrui Cell para levar os monstros para um lugar seguro. Chris vem para apoiá-lo, e juntos eles derrubam as formigas demoníacas, mas Dolan sente que mais delas estão chegando. As formigas demoníacas estão espalhadas ao redor deles, e duas delas correm em direção a Coronel Dolan as derruba com suas flechas de energia, e Chris corre para derrubar os demônios restantes naquela direção. Outra formiga demônio avança contra Dolan, e no último momento, sua parceira, que estava escondida atrás dela, salta à frente. Dolan apunhala a formiga no chão, e para que está no ar, ele transforma o braço numa mão de dragão e a esmaga. Do outro lado, Chris finaliza a formiga demônio, mas então, outra a ataca por trás. Ela nem consegue reagir a tempo, mas, por sorte, Cell usa sua magia para derrotá-la. Depois disso, eles acordam a fada e perguntam se ela está bem. Ela os agradece por salvá-la, e então se apresenta como Mal. Ela diz que as formigas demoníacas a estavam perseguindo, e Dolan percebe que alguém de maior autoridade os mandou fazer isso. Mal diz a Dolan e as garotas que precisa da ajuda delas porque todos estão em grande perigo. Assim que ela diz isso, todos sentem que estão cercados, mas não pelos demônios. Chris está prestes a sacar a espada, mas Dolan a impede. Ele não consegue sentir nenhuma hostilidade das criaturas que os cercaram e, em vez disso, parecem estar cautelosas com eles. Então ele depõe a espada e Chris o segue. De repente, uma tribo de elfos da floresta surge por trás dos arbustos. O líder deles salta para o campo aberto e diz a Mal que está ali para resgatá-la. A atmosfera fica tensa de repente, e Dolan e as garotas ficam bastante desconfiadas dos elfos. Mal vai até o líder dos elfos, chamado Gale, e diz a ele que são boas pessoas que a salvaram. Enquanto isso, Dolan se dá conta de que estão na floresta dos elfos. Ele garante às suas meninas que não há nada a temer, pois não vieram para lutar, mas pede que fiquem atrás dele, apenas por segurança. Gel então se aproxima deles e os agradece por salvarem seu amigo Mal. Eles ficam chocados porque não esperavam por isso. Mas de repente, o líder elfo diz que esta floresta é território deles e outras espécies não são bem-vindas aqui. Ele pergunta por que vieram para cá e Dolan explica toda a situação para ele. Gel entende que não perceberam ter entrado em território élfico enquanto investigavam, e não os culpará por isso. No entanto, ele pede que eles saiam imediatamente da floresta porque as coisas não estão boas aqui agora. Dolan pergunta se ele está falando dos soldados demônios, e Gale fica furioso ao dizer que, mesmo agora, estão em guerra com os demônios. Ele começa a voltar, mas de repente Chris corre em sua direção. Ela não tem senso cívico algum, aparentemente, e agarra Gale enquanto pergunta sobre o status da guerra. Os arqueiros elfos apontam suas flechas para ela, mas Dolan e Cell a puxam de volta rapidamente. Apesar disso, Chris continua a dizer a Gale que toda a área pode ficar em perigo com o ataque demoníaco, então eles deveriam ter permissão para ajudar os elfos. Os elfos ficam surpresos com isso e param de vê-la como uma ameaça. Além disso, eles viram Dolan e seu grupo em ação, então acham que eles realmente podem ajudá-los. Enquanto isso, Dolan junta as informações que obteve de Jill e percebe que um portal para o reino demoníaco deve estar presente em algum lugar na floresta. Ele tem certeza de que ainda não está totalmente aberto ou haveria um grande número de soldados demônios na floresta.
Ele decide destruir o portão antes que ele possa abrir completamente, mesmo que tenha que revelar sua identidade como dragão e ser exilado de sua vila por isso. Ele se aproxima de Jell e pede para que os deixe lutar ao lado deles, mesmo que isso signifique quebrar as regras. Jell está incerto, mas então seu irmão mais novo, Fio, vem lá e lhe diz que as vidas do seu povo são mais importantes do que as regras que algum velho e idiota bêbado fez milhares de anos atrás. Os outros elfos também confiam em Dolan e seu grupo, e Jell decide aceitar a oferta deles. Ele está prestes a apertar a mão de Dolan quando, de repente, um pilar de energia escura surge no meio da floresta, criando um forte terremoto. Enquanto todos estão perplexos e... Enquanto todos estão perplexos e aterrorizados, Dolan é o único que percebe que o portal para o reino dos demônios se abriu por completo. Os elfos decidem voltar para a aldeia, e Dolan usa um feitiço de vento para impulsionar a velocidade deles. Enquanto isso, 3 cavaleiros demoníacos saem do portão com a missão de preparar o terreno para que seu rei conquiste a terra e ponha as mãos num tesouro valioso. Eles estão muito animados com a missão, mas um de seus camaradas ainda não chegou, então decidem passar o tempo com um joguinho. A Lolivampira diz que consegue sentir o cheiro de elfos por perto e eles tentarão encontrá-los. Quem os encontrar pode matá-los da forma que quiser e o demônio meio lagarto, meio homem aceita a oferta com prazer. O demônio de armadura gigantesca, no entanto, diz que não tem tempo a perder com isso e permanecerá fiel à sua missão. Seus camaradas o chamam de estraga-prazeres e o demônio meio lagarto avança para encontrar os elfos. Ele logo os encontra lutando com as formigas demoníacas e se apresenta como o Cavaleiro Demônio George, o melhor usuário de lança no reino demoníaco. Ele declara guerra aos elfos e transforma sua mão em uma lança. Ele avança em direção à vila dos elfos e eles tentam abatê-lo, mas suas flechas são incapazes de perfurar sua armadura espessa. George ataca a fortaleza com seu braço-lança, rasgando um enorme buraco nela. Ele se orgulha de sua grande força e então encontra um soldado elfo que havia sido separado do resto. Ele parte para o ataque, mas de repente umas vinhas espinhosas e robustas o amarram. George tenta se libertar delas, mas não consegue porque a mamã bruxa gótica chamada Diadora, que as controla, tem tremenda experiência com cordas e afins. Por outro lado, Dolan e seu grupo têm que derrotar uma horda de demônios formiga em seu caminho. Os elfos os atingem com flechas, e Dolan conjura um feitiço poderoso para fazer chover flechas de energia, derrubando dezenas deles com um só golpe, enquanto Cell os mantém à distância com seus olhos malignos. Enquanto isso, Jell abre um atalho para a aldeia e guia os elfos por ele. Ele pede ao grupo de Dolan para vir rapidamente também, mas eles decidem lidar com as formigas demoníacas primeiro. Dolan entrega às garotas algumas pedras mágicas que ele havia encontrado no pântano há muito tempo, e utilizando o poder delas, elas liberam poderosos feitiços de vento e terra para esmagar uma grande quantidade de demônios de uma vez. Dolan finaliza o trabalho utilizando uma poderosa magia de explosão, e em seguida eles se juntam a Jill e aos outros no atalho. De volta à aldeia, a Milf gótica Diadora imobiliza George e diz-lhe que não será perdoado pelos seus pecados contra as criaturas e as pessoas desta floresta. Ele ri dizendo que ser fraco é o único pecado e eles morreram por causa disso. Diadora diz que ele também é fraco e que agora vai morrer. Ela dá o golpe final no demônio meio lagarto, mas sua videira de rosas começa a virar pó quando a vampira Loli aparece. Ela diz a George que ele é impaciente e estúpido demais, e foi por isso que ela o procurou. Ela se apresenta como Rafflesia e diz a Diadora que é bem poderosa, mas não conseguirá derrotá-la. Diadora decide mostrar todo o seu poder invocando os espíritos das flores, mas eles não respondem ao seu chamado. Ela entra em pânico, perguntando se o que está acontecendo, e então Rafflesia joga um monte de flores no ar, dizendo que já cuidou de todos os espíritos das flores. Ela conta a Diadora como os matou um por um, e como os espíritos gritaram de dor e a chamaram por ajuda. Isso enfurece a mamãe gótica, que diz que os espíritos das flores eram seus amigos. Ela lança um ataque total contra a Loli, que cria uma barreira escura ao redor dela que impede o ataque. As videiras espinhosas imediatamente apodrecem e desmoronam, enquanto Rafflesia diz que também é um espírito de flor, mas ela é uma flor do reino demoníaco que cresce apenas com sangue e almas como alimento. Ela espalha sua aura escura ao redor, e a videira gigante de rosas onde Diadora estava desmorona. Ela salta para a segurança, mas ainda ataca Rafflesia, que lhe diz que seus esforços são inúteis. Ela destrói facilmente a videira cheia de espinhos, mas havia outra escondida atrás dela que consegue feri-la. Rafflesia fica furiosa por seu rosto ter sido ferido e ela jura matar a bruxa da Rosa Negra. Diadora retribui o sentimento e ambas se encaram intensamente. Mas então George diz às duas garotas que ele está aqui também. Ele avança contra Diadora e rompe sua parede de vinhas grossas. Aproveitando esta chance, Rafflesia a ataca.
Diadora tenta desviar do ataque dela, mas ela consegue atingi-la. Diadora descobre que sofreu uma grave queimadura do soco da Rafflesia, e sua mana está vazando constantemente. Ela teme que a este ritmo irá morrer. Ela não deseja morrer antes de vingar seus amigos, mas isso já não parece mais possível. Os dois cavaleiros demoníacos investem contra ela e Diadora resigna-se ao seu destino. No entanto, naquele exato momento, um objeto brilhante cai do céu, chocando a todos. Aterrissa bem no local onde estavam os dois demônios, que rapidamente se jogam para o lado. Eles se perguntam o que está acontecendo, e até mesmo Diadora compartilha da mesma dúvida. A luz de repente se dissipa, e dela, Dolan surge, surpreendendo a todos, pois não esperavam que um humano se juntasse à batalha daquela maneira. Dolan se vira para ajudar a Milf a se reerguer, mas, aproveitando a oportunidade, George se esgueira por trás dele. Ele transforma a própria mão em uma lança para atacá-lo, mas, de repente, Chris surge ali e bloqueia o seu ataque. Dolan tenta aproveitar essa oportunidade para decepar a cabeça do Cavaleiro Demônio, mas George consegue recuar e sofre apenas um arranhão superficial antes de se afastar. De repente, Rafflesia aparece atrás de Dolan e o ataca, mas uma flecha dos elfos a atinge e a afasta dele. Ela conseguiu pegar a flecha, mas está furiosa por alguém ter ousado atirar nela. Dolan decide acabar com ela rapidamente, mas então a floresta treme mais uma vez enquanto um pilar de poder mágico irrompe do portão. A Loli ri, pois o membro mais poderoso do grupo deles finalmente chegou. George deseja aniquilar os humanos antes que ele possa chegar, mas, de repente, ele se vê completamente imóvel devido ao poder de Shell. Ela desce as escadas e transforma sua fúria em poder, invocando uma serpente de 7 cabeças para atacar George. Rafflesia corre na direção dela para sugar seu poder mágico, mas Dolan usa um poderoso feitiço de explosão para arremessá-la bem alto no ar, e então Diadora a esbofeteia violentamente no chão com uma de suas vinhas de rosa. Enquanto isso, Cell amarrou George com suas cobras, e Dolan carrega um poderoso feitiço de fogo para acabar com ele. De repente, ele sente outro inimigo poderoso atacando a aldeia e muda o alvo de seu feitiço para ele. E então, da fumaça da explosão, o enorme cavaleiro demônio chamado Jeran avança. Ele aparece bem ao lado de Cell e diz que seu mestre a quer e ela não pode recusar. Ela sente medo dele e, por essa razão, seu aperto em George se torna fraco. Ele despedaça as serpentes mágicas e então declara a Jeran que a jovem Lamia é sua caça. Ele investe contra Cell e Dolan se apressa para socorrê-la, mas Chris é mais rápida que ele, e ela desvia o ataque do demônio. George fica impressionado com a força dela e diz que ela deve ser uma super-humana. Ele diz que vai se divertir mais a matando, e Chris lhe diz para se divertir enquanto morre nas mãos dela. Ela desperta o poder de sua espada mágica e então sobe rapidamente nas costas de George antes de esfaqueá-lo. Ele fica enfurecido e Chris o ataca novamente enquanto Cell usa seu poder para invocar uma mão de pedra e imobiliza Jeran. Ela pede a Dolan que deixe este bastardo com ela e então o ataca com magia negra, mas ele não é afetado em nada. Ela usa o feitiço das 7 serpentes de novo, mas Jeran diz que só parece uma massagem. Ela tenta estrangulá-lo com as cobras e ele só diz: "Mais forte, mamãe." Ele diz a Cell que ela não está apta para um campo de batalha porque não está preparada para matar. Ele rasga as cobras com seu machado e então a ataca, mas Dolan bloqueia seu golpe. Ele carrega a mão com magia e soca Jeran para longe. Ele fica impressionado com a força de Dolan, que diz que a batalha já acabou. Nesse momento, o último cavaleiro demônio aterrissa ali, e Dolan percebe num relance que ele é bem forte. Jeran recua enquanto ele deixa o recém-chegado assumir o comando do combate, e Dolan pode afirmar que ele não é um demônio bárbaro que só quer ferir os outros por prazer. Em vez disso, ele parece um viciado em combate que gosta de lutar contra oponentes fortes. O quarto demônio diz que Dolan é realmente forte para conseguir ferir um de seus semelhantes. Ele saca suas espadas enormes, dizendo que vai aproveitar esta luta ao máximo. Dolan avança contra ele e suas espadas se chocam com as do demônio, que fica impressionado com sua força. Ele diz que Dolan o lembra de outra pessoa, mas que eles definitivamente não podem ser parentes. Ele então ataca Dolan com suas 2 espadas, mas Dolan defende o ataque com suas habilidades de dragão, chocando o demônio. Dolan percebe que o demônio notou sua artimanha e o ataca sem lhe dar tempo para se recompor. O demônio tenta contra-atacar, mas então Dolan usa um poderoso feitiço de explosão a queima-roupa, mas ele sobrevive a isso. Dolan diz que ele parecia diferente dos outros demônios desde o primeiro momento, mas ele o supera de forma esmagadora. Isso só pode acontecer se o demônio for um deus caído, e o demônio fica impressionado que Dolan conseguiu tanta informação com uma breve interação. Ele sabe que Dolan também esconde segredos, mas decide falar com armas e não com palavras. Dolan percebe que não pode derrotar o demônio em sua forma humana, mas se ele se transformar em um dragão, a Vila dos Elfos pode ser destruída por causa do seu poder. O demônio de repente avança sobre ele e o empurra para trás com ataques imprudentes, mas Dolan encontra uma chance e contra-ataca. Seu ataque é muito superficial e o demônio ri,
dizendo que é seu dia de sorte por lutar contra um inimigo forte. Ele começa a carregar sua mana, e então Rafflesia e Jord saltam sobre ele, dizendo a Dolan que ainda estão na luta. Cell e Chris querem ajudá-lo, mas Jeran está bloqueando o caminho deles. Rafflesia e Jord lançam um ataque combinado contra Dolan, mas ele invoca suas asas de dragão no mesmo instante para lançar um forte vento que afasta os ataques deles. Ele então dispara uma bala mágica que os derruba, e nesse meio tempo, o quarto demônio terminou de carregar. Ele crava uma espada no chão e aponta duas para o céu, enquanto entoa um feitiço mágico. Ele diz a Dolan que só o considerará um inimigo de verdade se sobreviver a este ataque, e lança um golpe que alcança o céu. No entanto, Dolan permanece inabalável e usa sua força para atingir o golpe por baixo, dissipando-o facilmente. O demônio começa a rir com isso, dizendo que jamais imaginou que alguém na Terra pudesse anular seu ataque supremo. Dolan diz a ele que não está lutando para o seu entretenimento, mas sua atenção continua a se voltar para as garotas que estão enfrentando o outro demônio. O quarto demônio percebe que Dolan não consegue lutar plenamente devido a esta situação, e como seu verdadeiro poder pode ferir aqueles que o cercam, ele decide alterar as regras da batalha para torná-la mais divertida para si. Ele declara aos elfos que, a partir de agora, eles só têm duas escolhas. Podem lutar contra os demônios e perecer, ou se render e viver sob o seu domínio. Ele declara que ele e seus amigos invadirão a vila deles novamente em 3 dias, e eles devem ter uma decisão até lá. Ele então chama os outros 3 demônios e lhes diz que já lutaram o suficiente por hoje. Antes de partir, Jeran diz a Cell que a misericórdia para com o inimigo é um pecado maior que a derrota, e Jord diz a Chris que ele nunca esquecerá a humilhação que sofreu nas mãos dela. Ele começa a se afastar, e Rafflesia sobe em suas costas enquanto ela diz a Diadora que da próxima vez que se encontrarem, ela a atormentará até que implore pela morte. Diadora jura que vai se vingar por suas amigas. Voltando a Dolan e ao quarto demônio, eles prometem um ao outro lutar com toda a sua força, sem piedade, após 3 dias. O demônio ri enquanto voa para longe com seus amigos, e parece que ele realmente percebeu a verdadeira identidade de Dolan. Assim que eles desaparecem de vista, Cell vem correndo até Dolan e o abraça. Ela está quase em lágrimas enquanto lhe pergunta se ele está bem. Ele lhe diz que está completamente bem e então pergunta se ela se machucou. Cell responde que está bem e então Chris aparece para dizer que ela também não se feriu, mesmo que ninguém a tenha perguntado. Eles vão à casa do chefe da aldeia, Dio, que os esperava junto com seus amigos. Ele soube da briga e agradece a Dolan e as garotas por ajudarem a aldeia deles. Ele então se apresenta e a seus amigos Blake, o lobisomem, e Alce, uma aracne. O chefe diz que, como este assunto é maior do que apenas suas tribos, eles decidiram buscar conselhos e ajuda das pessoas do reino também. Nesse momento, a diretora elfa Olivia chega para representar o reino humano, chocando Dolan e os outros. Chris pergunta a Olivia o que ela está fazendo ali, e Olivia revela que foi criada nesta aldeia antes de ir para o reino humano. Assim que soube dos problemas na aldeia, ela veio imediatamente para ajudar. O chefe elfo diz a eles para conversarem depois, porque tem coisas mais importantes para fazer agora. Ele diz que não vão esperar pacientemente pelo ultimato de 3 dias dado pelos demônios passar, e em vez disso, vão reunir seus guerreiros mais fortes amanhã e atacar o portão demoníaco. A Mamãe-Aranha diz que os demônios podem ficar neste mundo porque recebem poder do portão, e o lobisomem acrescenta que, uma vez que destruam o portão, os demônios não conseguirão ficar aqui, e serão enviados de volta ao seu reino. Dolan avança para dizer aos anciãos que concorda com a filosofia deles, e que deseja lutar ao lado dos habitantes da floresta. O chefe elfo Dio diz que não podem pedir mais ajuda de estranhos, mas o lobisomem pensa diferente. Ele diz que viram a força de Dolan e seus amigos, e agora a vila deles está numa situação muito grave. Ele diz que eles deveriam ser os que imploram a Dolan para ajudá-los e pede ao velho elfo que reconsidere. A Mamãe-Aranha concorda com ele, e então até Olivia tenta convencer Dio a confiar na habilidade de Dolan e das 2 garotas. Ela o avisa que o reino também vai mandar suas tropas para ajudar os moradores da floresta, mas levarão algum tempo para chegar aqui, e devem usar todos os recursos disponíveis para aguentar até lá. Dio, finalmente convencido por tudo isso, pede a Dolan e as garotas que os ajudem. Dolan garante-lhe que farão tudo o que puderem para manter a floresta em segurança, e as garotas concordam. A Mamãe Rosa Negra Diadora, porém, não parece aprovar o arranjo. Por outro lado, Jord e Rafflesia estão matando seus próprios soldados por frustração porque não conseguiram acabar com seus oponentes na batalha. Jeren manda-os parar porque não tem um suprimento infinito de soldados demônios, mas eles não o ouvem. Ele se vira para o quarto demônio, Jorg, e pede que diga algo, mas diz a Jeren para deixá-los à vontade. Ele acredita que estão cheios de adrenalina pela batalha iminente, e será bom aliviar a frustração acumulada antes da luta.
Jeren diz que também está animado com o seu combate contra a Cell, porque apesar de ela ainda não ser madura, ela possui o potencial para desafiá-lo. Jorg afirma que só se importa com Dolan porque ele não havia enfrentado um inimigo como ele há muito tempo. Ele percebeu que Dolan não só era incrivelmente forte, mas sua aura revelava claramente que ele não era um humano comum, e sim uma forma de vida superior que ele viu uma vez quando era um guerreiro no exército do Senhor Aldas, o deus da guerra. Foi uma guerra longa e brutal entre os deuses do bem e os do mal, e Jorg e seus amigos foram os poucos sobreviventes que restaram na sua área. Eles estavam preocupados com seu deus que estava lutando na linha de frente quando, de repente, um dragão branco gigante passou voando na frente deles. Um dos soldados sabia que a deusa Mirel havia invocado o deus dragão para ajudá-los na batalha, e Jorg só conseguia encará-lo com admiração naquela época. Agora, Jorg percebe que Dolan é o mesmo deus dragão que aniquilou os demônios no passado, e ele está ansioso para lutar contra ele com toda a sua força. De volta à Vila dos Elfos, Dolan vai falar com Diadora, que lhe diz para ir embora porque não está com vontade de conversar agora. Ele diz que só queria ter certeza de que tudo estava bem antes da batalha, e Diadora o repreende por ser intrometido demais. Ela se assusta ao perceber que Dolan está mais perto do que esperava, mas ele só pergunta sobre o ferimento que ela sofreu na luta. Diadora mostra-lhe a ferida em putrefação no estômago, e Dolan usa a sua força vital para a curar. Ela fica chocada e pergunta se ele é sequer humano, e ele diz-lhe que é um pouco uma exceção. Depois disso, Dolan regressa ao quarto onde Cell e Chris o esperam. A elfa Io e a fada Mol também estão lá com comida para ele. Depois que Dolan come, Cell retira o prato, mas ele percebe as mãos dela tremendo enquanto ela o pega. Mais tarde, enquanto todos tentam dormir, Dolan acorda e descobre que Cell não está em sua rede. Ela está na varanda olhando as estrelas, segurando um bichinho de pelúcia, e Dolan a encontra lá. Ela pergunta se ele também não consegue dormir, e antes que ele possa responder, ele percebe que as mãos dela ainda estão tremendo. Ele decide entrar na brincadeira e mente que não conseguiu dormir, então saiu para tomar um pouco de ar fresco. Cell tenta confortá-lo dizendo que encontrou algo realmente notável, e se ele vir, também se sentirá muito melhor. Dolan não tem muitas esperanças, mas ao pisar na varanda e ver a lua brilhando entre os galhos de uma árvore gigante e iluminando toda a aldeia, ele fica completamente maravilhado. Cell diz que ela ouve um tilintar fofo de vez em quando, e Dolan diz que devem ser ferreiros trabalhando para a batalha de amanhã. Cell de repente fica nervosa ao ouvir isso e pede desculpas por chamar o som dos ferreiros trabalhando de fofo. Dolan senta ao lado dela para confortá-la e então diz que notou que ela está extremamente ansiosa desde que a batalha deles terminou. Ele diz que sabe que ela não nasceu para ser uma lutadora, mas ela se envolveu na batalha por causa dele. Cell imediatamente diz que ele está errado e que não é da luta que ela tem medo. Ela começa a explicar que durante o combate teve a chance de matar Jeren, que era mau e havia ferido os elfos. Apesar disso, ela hesitou em matá-lo e em vez disso congelou de pânico. Ela diz que não é uma boa lâmina e Dolan diz que ele também pensava que as lâminas deveriam ser frias e cruéis, mas isso foi até ele a conhecer. Ele diz a ela que se ela fosse como as lâminas de que ele tinha ouvido falar, ele não a traria para a aldeia. Cell começa a ficar vermelha quando Dolan lhe diz que ela não precisa mudar, pois ele gosta dela exatamente como ela é. Cell fica constrangida ao ouvir isso. E então Dolan lhe entrega um pequeno pingente. Ela consegue sentir uma quantidade incrível de magia emanando do pingente e pergunta o que é. Dolan então responde que é um amuleto da sorte que ele criou especificamente para ela. Ele não revela como fez, mas afirma que o criou com o desejo sincero de protegê-la. Ele amarra o ornamento no pulso da Cell, dizendo que a protegerá na batalha de amanhã. Ela se sente melhor ao ouvir isso, e enquanto os dois se olham fixamente, Chris vem por trás e joga um cobertor sobre eles, dizendo que pegarão um resfriado se ficarem ali ao ar livre. Ela então lhes diz que não é justo guardar só para si uma paisagem tão linda, e Dolan e Cell a convidam para compartilhar o cobertor e a vista. Depois de um tempo, Cell se levanta de repente, declarando que protegerá esta vila pacífica, e para isso, não hesitará na batalha. Logo depois disso, Cell adormece, e depois que Dolan a aninha, Chris pergunta a ele se ele sabe algo sobre super-humanos. Ele hesita por um tempo e então diz a ela que nunca ouviu falar disso antes, e Chris acredita nele. Na manhã seguinte, as forças combinadas dos habitantes da floresta se reúnem, e Joe lhes faz um discurso motivacional emocionante. Todos os guerreiros estão prontos para lutar contra os demônios, e logo partem para destruir o portão. Mais cedo, Olivia havia explicado o funcionamento do portão demoníaco a Dolan e as garotas. Existe um portão principal e 3 portões menores o cercando. Os moradores da floresta cuidarão de um portão cada, e então uma força especial liderada por Joe garantirá que Dolan e seus amigos cheguem ao portão principal sem lutar, para que estejam em sua melhor condição.
Sua carruagem para abruptamente no meio da floresta e Dolan sente que demônios estão por perto. Assim que ela ouve isso, Cel pula da carruagem, dizendo a Dolan e Chris para seguirem em frente enquanto ela ajuda a equipe de Gale a afastar os demônios aqui. Ela diz para não se preocuparem com ela porque ela ficará bem. Dolan aceita a determinação dela e diz para ela não se esforçar enquanto a carruagem acelera. Selena olha para o amuleto protetor que Dolan lhe deu e jura não hesitar desta vez. Entretanto, os demônios também estão prontos para o ataque preventivo dos habitantes da floresta. George está guardando um dos portões menores e um enorme exército de moradores da floresta vem para enfrentá-lo. Do outro lado, Rafflesia também espera ansiosamente por alguém que venha até ela, e logo Diadora aparece sozinha. Ela declara que vai matar Rafflesia sozinha, e o demônio ri baixinho dizendo que vai se divertir enquanto a atormenta. Em outro portão, Gale e suas tropas enfrentam Geran, mas sua magia e flechas não fazem efeito no demônio blindado. De repente, Cel aparece e manda todos se afastarem. Ela usa seu poder para criar rochas no ar para esmagar Geran, e se surpreende com o resultado porque nunca foi tão forte. Os elfos ficam chocados ao vê-la e perguntam se ela não vai para o portão principal com os outros. Cel diz que deixou o portão principal para Dolan e Chris. Nesse momento, Geran empurra todas as pedras e sai. Ele diz a Cel que ela tem muita magia boa e que será divertido comê-la. Cel diz que ela também o engolirá inteiro e eu não sei se eles vão lutar ou fazer um 69. Enquanto isso, Dolan e Chris ainda estão indo para o portão principal. Chris está preocupado com a Cel e Dolan diz que ela provavelmente vai ter muitas dificuldades, mas ele ficou impressionado com a determinação dela em melhorar e ele quer encorajá-la. Apesar de ouvir isso, Chris continua preocupada com a Cel, então ela acha que deveria voltar e apoiá-la. Mas Dolan a impede. Ele explica que deu a Cel uma pedra mágica especial que a ajudará. Ele pede a Chris para confiar na amiga e ela se acalma um pouco antes de ficar preocupada de novo. De repente, o cocheiro lhes diz que eles vão chegar ao próximo portão menor, onde George está brincando com as pessoas-aranha e os lobisomens. Chris diz ao motorista para fugir porque ela vai arremessar a carruagem contra o demônio de um jeito que deixaria Dom Toretto orgulhoso. Ela manda Dolan ir para o portão principal e acelera a carruagem para George, derrapando no último instante e batendo a carruagem contra ele sem ferir os cavalos. George perde o equilíbrio e então Chris o atinge para derrubá-lo. A garota-aranha atrás dela sente se tornando lésbica ao ver isso, mas Chris diz a ela para levar suas amigas e deixar o campo de batalha. George se levanta e se vira para ela, dizendo que estava esperando pela revanche deles. Chris desperta o poder de sua espada mágica, transformando-se. George investe contra ela, mas ela desvia do ataque dele e então salta para desferir um golpe poderoso, mas o demônio o bloqueia. Eles continuam trocando golpes e Chris consegue acertar a cabeça de George, rachando um pouco do capacete dele. Por outro lado, a Rafflesia tem estado a cansar a mamã gótica, enviando apenas as formigas demoníacas atrás dela. Ela decide levar a sério, finalmente, e invoca vinhas tentaculares medonhas do chão que formam uma cúpula ao redor deles. A Rafflesia diz que podem lutar sem qualquer interferência aqui, e então liberta sua névoa negra. Diadora tenta afastá-lo com uma rajada de vento forte, mas então Rafflesia usa o poder dos espíritos das flores que absorveu e o atira nela como uma bomba. Diadora sofre alguns danos com isso, e ela desvia dos ataques seguintes de Rafflesia, mas percebe que há explosões demais para ela conseguir lidar de uma só vez. Rafflesia continua a atacá-la e desintegra as vinhas de Diadora com sua névoa negra. Ela pede à mamãe gótica para a divertir mais, mas então Diadora decide parar de se conter e usar seu poder. Ela invoca videiras com rosas negras e uma aura escura começa a emanar do seu corpo. Ela diz que nunca mais quis usar esse poder, mas Rafflesia a forçou. Rafflesia percebe que o verdadeiro poder de Diadora é exatamente como o dela, e fica muito empolgada porque agora podem fazer uma competição para ver quem é melhor em sugar a força vital. Ambas disparam sua névoa escura uma contra a outra, mas Rafflesia é a mais forte, e ela domina Diadora. Ela a envolve em sua névoa negra e começa a absorver seu poder, dizendo que ela era só latido e nenhuma mordida. Rafflesia começa a apreciar o sabor da magia de Diadora, e a Milf gótica diz a ela para aproveitar bem, pois é a última coisa que ela irá consumir. De repente, Rafflesia sente uma dor aguda na bochecha, e então uma rosa negra brota dela. Ela grita de dor, e então inúmeras outras vinhas brotam de seu corpo, a contendo e apertando. Ela grita de dor enquanto os cipós de rosas começam a estrangulá-la, e Diadora lhe diz que o resultado da batalha já estava decidido antes mesmo de lutarem. Ela explica que ontem, quando a atingiu e fez um corte em sua bochecha, ela plantou uma sementinha de rosa negra bem pequena ali.
Assim que a Rafflesia começou a absorver o poder mágico dela hoje, a semente germinou e cresceu num instante. A demônia, em voz baixa, começa a chorar que não quer morrer, mas Diadora não tem piedade dela, e esmaga-a com as suas vinhas de rosas. Assim que a rapariga morre, a cúpula de vinhas desaparece, mas Diadora usou força demais agora. Ela cai no chão e enquanto as formigas demônio a cercam, ela pensa que está prestes a morrer. De repente, flechas de energia chovem do céu, derrotando todas as formigas demônio de uma só vez. Diadora olha para cima para ver o que está acontecendo, e para sua surpresa, Dolan está voando no céu com asas de dragão emergindo do seu corpo. Ele desce e conjura um círculo mágico de cura em Diadora, e então destrói o portão demoníaco com uma poderosa magia ofensiva. Diadora agradece por ele ter salvado a vida dela, e então pergunta se ele realmente não é um humano. Dolan olha para suas asas, e então diz a ela que ele é humano, mas foi um dragão em sua vida anterior, então sua alma ainda é de um dragão. Diadora fica impressionada por estar vendo um dragão encarnado de verdade. Ela tenta se levantar porque quer ajudar Dolan, mas ele diz a ela que pode terminar as lutas mais rápido sozinho. Diadora tenta seduzi-lo exibindo seus atributos físicos, mas Dolan permanece completamente inabalável, como um verdadeiro Sigma. A Milf Gótica então desiste da tentativa e o adverte para ter muito cuidado, pois se ele perder o controle de seu poder, mesmo que por um breve instante, poderá destruir a floresta inteira. Dolan assegura que será cuidadoso e em seguida voa para longe. Em outro campo de batalha, enquanto os elfos contêm Diron, Geo e Fio cuidam de uma Cel ferida, cuja cauda foi empalada por um galho afiado. Ela mal está consciente e nem entende por que Fio parece tão preocupada até que ela olha para a própria cauda. Ela surta e Geo rapidamente puxa o espeto da cauda dela. Ele está prestes a lançar um feitiço de alívio da dor nela, mas então a pedra mágica que Dolan lhe deu se ativa, curando instantaneamente sua ferida. Os dois elfos ficam surpresos ao ver isso, mas então descobrem que Jeron está vindo na direção deles. Fio diz a Cel para correr em frente sem olhar para trás, porque isso a tirará da floresta, mas Cel não quer abandonar a todos e sobreviver sozinha. Enquanto isso, Chris está travada numa batalha intensa com George. Embora ela seja a mais habilidosa entre eles e acerte golpes constantes, é inútil, já que o demônio vermelho se cura instantaneamente. Ele diz que o poder dela é exatamente como esperava de um super-humano, e Chris finalmente explode, perguntando o que diabos ele quer dizer. O demônio ri ao ver que a garota não sabe o que é. Ele diz a ela que super-humanos são uma raça rara entre humanos, muito mais poderosos e inteligentes do que até os melhores dos humanos normais. No entanto, pessoas comuns olham para super-humanos com pavor e repulsa porque não conseguem aceitá-los. Essas palavras desenterram uma memória que Chris não desejava recordar e ela se enfurece. George diz a ela que super-humanos já mataram demônios, deuses malignos e até mesmo o mais forte deus dragão. Chris fica chocado ao ouvir isso e George reitera que o herói que matou o deus dragão era um super-humano. Ela de repente se recorda de uma velha canção sobre o dragão e o herói, mas ouvir sobre os detalhes dos super-humanos de alguma forma desperta seu poder latente. Ela avança contra George cortando seus braços e pernas sem qualquer dificuldade. Ao perceber que não consegue vencer, ele desiste e diz que se pergunta como o dragão se sentiu ao ser morto pelo herói. Chris corta a cabeça dele, e depois que George desaparece, ela começa a pensar na música que dizia que o herói e o dragão eram amigos. Ela percebe que o herói deve ter traído o dragão e o matado, e o dragão deve ter realmente o ressentido. Por outro lado, Dolan finalmente chega ao portão principal, onde Jorg o espera pacientemente. Ele se curva a Dolan, dizendo que desde que o viu na Guerra dos Deuses, sempre quis lutar contra ele. Dolan então pergunta se ele conhece sua verdadeira forma. Por que ele está se suicidando ao lutar contra ele? Jorg diz que ele é apenas um viciado em batalha, e como Dolan está no corpo de um humano agora, ele pode realmente ser capaz de derrotá-lo. Ele diz a Dolan que não pode usar todo o seu poder nesta floresta e sugere que ele se mude para o reino demoníaco, onde poderá usar suas habilidades sem se conter. Dolan aceita a sugestão e eles entram no reino demoníaco para terminar a luta. Por outro lado, Fio mais uma vez diz a Cel para fugir e não olhar para trás. Ela parte para lutar ao lado dos outros elfos, e Cel fica dividida sobre o que fazer em seguida. Ela admite que está desesperadamente assustada, e no fim, ela nunca conseguiria ferir gravemente seu inimigo. Apesar disso, ela quer voltar à luta. Mas à medida que as árvores começam a fechar o caminho, ela descobre que seu corpo não se move de acordo com sua vontade. Ela começa a chorar, perguntando-se o que pode fazer agora. Lá fora, os elfos estão resistindo bem a Jeron. Fio amarra seu braço com cipós, e quando ele se liberta, Geo atira uma flecha em sua articulação exposta, e outro elfo lança um ataque de raio para causar ainda mais dano. Jeron elogia a coordenação deles, mas diz que esse nível de poder de ataque não será capaz de derrubá-lo.
De repente, seu estômago se transforma em 6 tentáculos com pontas afiadas nas extremidades. Todos ficam chocados, e Jeon lhes revela que pode alterar seu corpo inteiro à vontade, e que sua armadura e capacete também são parte integrante de seu próprio corpo. Ele ataca os elfos com seus tentáculos, e Cell consegue ouvir seus gritos estridentes. Ela tenta rastejar na direção deles imediatamente, mas percebe que seu corpo ainda sente uma dor intensa. Felizmente, ela consegue mover-se agora. Ela olha para a pedra mágica que Dolan lhe deu e pede-lhe força para que possa proteger os seus amigos de serem feridos. Lá fora, Jeron derrotou todos os elfos e está a segurar Jale pela cabeça, perguntando se é só isso que o seu povo consegue fazer. Ele atira-o para longe, mas assim que está prestes a desferir o golpe final, Cell aparece e prende-o com fortes correntes mágicas. Todos ficam surpresos ao vê-la, e Jeron ri, dizendo que ela será mais divertida de lutar do que os elfos. Ele rasga a corrente e então lança seus tentáculos na direção dela, mas Cell invoca sua cobra mágica que morde os tentáculos. Jeron decide atacá-la diretamente, mas ela invoca um punho gigante da terra e o arremessa para longe. Ela então diz a Phil e aos outros para se afastarem dela, porque agora ela está transbordando de mana, e ela não acredita que consiga controlar seu poder. Os elfos imediatamente fogem, e então Jeron se levanta mais uma vez, liberando sua aura demoníaca para lutar com força total. Cell invoca várias rochas para o enterrar, mas ele se liberta facilmente delas. Cell começa a entoar um feitiço poderoso, e Jaren corre para a derrotar antes que ela o complete. No entanto, Cell está recebendo um enorme aumento de poder da pedra mágica de Dolan, e isso aumenta o poder de seus olhos mágicos para prender o Cavaleiro Demônio em seu lugar enquanto ela completa seu feitiço. Ela invoca 5 cobras e as envia para atacar Jaren, que se liberta do controle dela e revida. No entanto, Cell extrai ainda mais poder da pedra mágica e as 5 cobras se fundem para se tornar uma cabeça de dragão gigante. Jaren fica completamente surpreso com isso, e a cabeça de dragão o morde, encerrando sua vida. Por outro lado, Dolan e Jorg estão no reino demoníaco prontos para lutar. Dolan transforma a sua mão esquerda numa forma dracônica e faz surgir mais asas para liberar todo o seu poder, e Jorg está encantado. Ele elogia Dolan, o mais poderoso dos dragões, aquele que até os deuses malignos temiam, e então saca suas espadas, afirmando estar extremamente animado para este confronto. Dolan diz a ele que pagará por desafiá-lo, sendo completamente apagado da existência, e Jorg responde: "Não, eu venceria." Ele ataca primeiro, mas Dolan o força a recuar. Jorg então invoca a magia de raio e terra, combinando-as num golpe poderoso, mas Dolan não tem dificuldade em rechaçá-lo. Enquanto isso, na superfície, Cell, Chris e Diadora se unem após derrotar seus inimigos e decidem ir para o portão principal. Olivia já está lá, e ao ver o lugar vazio, ela percebe que Dolan foi para o reino demoníaco para lutar contra o último inimigo. Ela encontra um círculo mágico no chão com um cristal mágico lá, e quando os líderes das 3 tribos da floresta chegam, ela esconde rapidamente o cristal. Olivia lhes diz que Dolan foi ao reino dos demônios para lutar contra o Cavaleiro Demônio, e a Mamãe Aranha sugere destruir o portão aproveitando essa chance para garantir que a floresta permaneça segura. O lobisomem considera isso um ato desonroso, mas a Mamãe Aranha está pronta para cometê-lo pelo bem de seu povo. Logo, Cell e os outros também chegam ao portão, e ficam chocados ao saber que todos os anciãos estão pensando em sacrificar Dolan para salvar a aldeia. Eles dizem que, se Dolan perder, eles estarão condenados, mas Cell declara com confiança que Dolan nunca perderá. Chris concorda com ela e diz que seu pressentimento indica que Dolan vencerá. Os anciãos, porém, não estão convencidos, mas como Diadora e Jale também apoiam Dolan, dizendo que se o abandonarem, a vitória deles não significaria absolutamente nada, eles são forçados a reconsiderar a situação. De volta ao reino demoníaco, Dolan encurrala o Cavaleiro Demônio. Ele ainda tenta revidar com toda a sua força, desferindo inúmeros golpes rápidos contra ele, mas Dolan desvia de todos eles. Jorg lança uma rajada sombria contra ele, e em resposta, Dolan atira seu sopro de dragão na direção dele, sobrepujando seu ataque e causando uma enorme explosão. Jorg de alguma forma sobrevive a isso e aparece atrás de Dolan para lançar um ataque furtivo. No entanto, Dolan o percebe e corta suas mãos uma por uma. Finalmente, ele corta o demônio ao meio, dizendo-lhe que esta é a vingança de todos os habitantes da floresta que perderam suas vidas por causa dele. Jorg diz a ele que não se arrepende de nada, e morrer nas mãos de um dragão é a maior honra para ele. Ele desaparece com isso, mas os problemas de Dolan ainda não acabaram porque uma poderosa demonia o avistou depois que ele usou seus ataques poderosos. E ela ri, dizendo que o deus dragão ainda não está morto e ela pode brincar com ele novamente. Logo em seguida, Dolan retorna à superfície sem incidentes, e Cell corre para abraçá-lo. Após isso, eles destroem o portão demoníaco, fazendo a floresta voltar ao normal, e todos celebram a grande vitória. Eles retornam para a vila, e à noite, uma enorme festa é organizada.
Enquanto Dolan desfruta de bebidas com Gel e de Adora, Phil chega com Cel e Chris, que foram vestidas como dançarinas do ventre. Dolan as elogia abertamente, dizendo que ver belezas como elas, com esses trajes, é a recompensa suprema para ele. Nesse momento, algumas elfas levam a Chris porque querem saber mais sobre ela, e então a Phil dá dicas ao Dolan para passar um tempo com a Cel. Seguindo o conselho dela, ele convida a Cel para dançar, e ela aceita com prazer. Enquanto dançam, ela conta a ele como quase fugiu da batalha, mas quando tocou a pedra mágica que ele lhe deu, sentiu que ele a estava apoiando. Depois de dançar um pouco, Cel bebe demais e adormece no colo de Dolan. De repente, ele ouve uma canção familiar e decide procurar quem a está cantando. Ele deixa Cel a dormir nas escadas e segue para a floresta, onde encontra Chris sentado num galho e a cantar uma canção antiga que falava sobre o herói e o dragão branco que embarcaram numa jornada para derrotar o dragão maligno. Dolan está completamente hipnotizado pelo canto dela, e ele a aplaude quando a música termina. Chris fica surpresa ao vê-lo, e Dolan diz a ela que ela cantou lindamente. Ele pergunta onde ela aprendeu a canção, e ela lhe diz que foi passada de geração em geração na família dela. Dolan percebe algo ao ouvir isso, e então pergunta se há algo depois da parte em que o herói e o dragão branco derrotam o dragão maligno. Chris responde que a música termina ali, e não há mais letras depois disso. Ela pergunta a Dolan o que ele acha que aconteceu com o herói e o dragão branco depois que derrotaram o dragão maligno. E ele responde que não importa como eles terminaram, porque ele acha que o dragão branco respeitou sua amizade com o herói até o fim. Na manhã seguinte, Dolan e seus amigos se preparam para ir à aldeia. Olivia os agradece por salvar a floresta e oferece a Dolan voltar à academia. Ele diz que precisa de mais tempo, mas está interessado, chocando o Cel. Diadora chega lá e entrega a Dolan algumas sementes de rosa negra, pois possuem grande valor medicinal. No entanto, este não é o único presente que ela deseja oferecer a ele para demonstrar sua gratidão. Ela o beija de repente, deixando todos completamente pasmos, especialmente Cel, que reclama que nem mesmo ela havia feito isso com Dolan ainda. Pouco tempo depois, eles retornam à aldeia e Dolan instrui as garotas a, assim que deixarem suas bagagens em suas casas, relatarem ao chefe da aldeia tudo o que havia acontecido. Elas seguem caminhos separados, mas no exato momento em que Dolan abre a porta de sua casa, uma mão perfura seu peito e ele desaba no chão, perdendo a consciência. Na manhã seguinte, Dolan acorda como se nada tivesse acontecido. Ele se arruma e depois vai para seu campo ver suas plantações, e então Cel chega lá para vê-lo. Ele então vai à praça da aldeia e conta às crianças a história de dragões antigos. Ele diz que todos os dragões nascem da mesma fonte, que é o primeiro deus dragão. Ele existiu muito antes de qualquer vida ser formada, e até mesmo os deuses vieram a existir depois dele. Ao ver os deuses interagirem uns com os outros de diferentes maneiras, o deus dragão percebeu que estava sozinho e decidiu criar mais dragões. Para conseguir isso, ele desmembrou seu próprio corpo e criou diversos dragões poderosos a partir de suas diferentes partes. Ele fala sobre os vários dragões de forma breve, e então diz que do coração e da alma do deus dragão, o mais forte de todos eles nasceu. Esse era ele em sua vida anterior, mas Dolan não quer tocar nesse assunto. Depois que a história acaba, as crianças fogem, escolhendo dragões como se escolhessem Pokémon. Diodora e Phil também estão lá para a surpresa de todos e perguntam a Dolan se ele sempre conta histórias de dragões para as crianças. Ele responde que faz isso algumas vezes porque as crianças gostam de ouvir, mesmo que tenha começado a fazer isso para o seu irmão mais novo. Depois disso, eles seguem para o mercado da vila, que se tornou muito maior e mais próspero, graças aos habitantes da floresta que vêm até lá para fazer negócios. Diodora diz que tudo isso é graças a Dolan, por tornar o comércio possível entre o povo da floresta e a aldeia. E então comenta que ele e seus amigos são como heróis para eles. Nesse momento, um elfo chega correndo e pergunta a Dolan se pode apertar a mão dele. Mais elfas vêm pedir um autógrafo de sua paixão, Chris, mas Diodora as repreende sobre respeitar a privacidade dela. Depois que os elfos partem, ela começa a provocar Chris por ser tímido perto dos fãs dela. E quando Cel tenta impedi-la, ela usa o perfume da Rosa Negra para seduzi-la. Em seguida, eles param para almoçar e Cel convence Dolan a se juntar a ela e aos cavaleiros para caçar carne. Dolan vai relutantemente à floresta com eles, onde Cel diz que sente um urso blindado por perto, e imediatamente ataca sua caverna para atraí-lo. Balin e outros cavaleiros atacam imediatamente o urso e o matam. Mas antes que possam ferir seu filhote, Dolan vai impedi-los. Ele lhes pergunta o que diabos há de errado com eles, porque não tem o direito de matar o urso blindado, já que ele não os estava atacando. Ele diz que eles cuidaram da anomalia na floresta, e agora os monstros podem retornar ao seu território pacificamente. Mas Balin diz a ele para parar de ser um tolo ingênuo. Ele diz a ele que todos os monstros são perigosos, e eles devem caçá-los para proteger os aldeões.
Ele lidera os cavaleiros à frente, e enquanto Dolan está confuso, Cell o manda não pensar muito, pois tirando ela, todos os outros monstros são inúteis como insetos. Dolan fica ainda mais chocado com isso, e ao voltar para casa, ele descobre que suas colheitas murcharam. Nesse momento, a Loli Ruiva chega e pergunta por que ele está olhando as plantações se vai embora em breve. Dolan não entende o que ela quer dizer, então ela lhe diz que a velha bruxa decidiu que todos na aldeia deveriam seguir seus próprios caminhos e encontrar um lugar onde pertençam. Isso choca Dolan, que não entende por que a velha bruxa faria tal coisa. Ele corre para falar com ela imediatamente e a encontra numa reunião com os anciãos da aldeia. Ele pergunta se eles realmente planeiam desmantelar a aldeia e mandar todos embora, e os anciãos dizem que já tomaram essa decisão. Dolan objeta a decisão deles, falando sobre o poder dos seus laços, mas o chefe da aldeia diz que odeia este lugar porque não podem prosperar aqui. Todos os outros concordam com ele, dizendo que esta aldeia é um lugar de merda, e Dolan surta, perguntando-se se ele era o único que amava a aldeia. No dia seguinte, ele encontra um casal saindo da aldeia cedo com o filho deles. Dolan deseja-lhes a melhor sorte para o futuro, mas quando ele tenta segurar a criança, a mãe dela a puxa para longe do seu alcance. Dolan fica chocado com as ações dela, mas ele os vê partir, pois decidiu ficar para trás e proteger a aldeia. Logo depois disso, a família dele também se prepara para deixar a aldeia, e a mãe o abraça, dizendo que ele não é uma pessoa normal, então ela tem certeza de que ele ficará bem aqui sozinho. Logo após a partida da família, Chris também chega e chama Dolan de patético por ser o único a ficar na aldeia. Depois ele vai à aldeia e vê que todas as casas estão vazias, menos a de Cell. Lá, encontra Cell preparando sopa para ele. Ela o manda se animar, pois percebe que ele está chateado. Mas então ele nota que as prateleiras dela também estão vazias. Antes que ela possa lhe dizer o motivo disso, Dolan ouve uma explosão vindo da direção de sua casa e ele imediatamente se dirige para lá. Para seu horror, a casa dele está em chamas, e Chris foi quem a incendiou. Ela sorri friamente, dizendo a Dolan que não é a única que ateou fogo à casa, pois os outros aldeões estão com ela também. Ele fica devastado ao ver isso, e Chris diz que pensou que ele era tão inflexível em ficar na aldeia porque tinha uma casa, e agora que não tem mais, será forçado a partir. Dolan diz que não vai deixar a aldeia, nem mesmo agora. Então Chris decide incendiar os seus campos. Dolan a detém e então se volta para Cell para que ela o ajude a convencer os outros. Mas ela já tem as suas coisas arrumadas porque também está prestes a partir numa longa viagem. Dolan não acredita nisso, e a voz falha ao perguntar como ela pode fazer isso depois de lutarem juntos para ficar na aldeia. Ele implora que ela fique, mas Chris pede para parar de agir como um simp patético. Ela diz que eles não querem mais viver com ele porque ele não é nem mesmo um humano. Dolan sente um choque ao ouvir aquilo e pergunta a ela como ela conhece o segredo dele. Ela lhe diz que quando seres como ele interferem em assuntos humanos, são os humanos que sofrem. Ele cai de joelhos enquanto todos se afastam dele, incapaz de processar o que está acontecendo. Ele se vê afundando num mar sem fundo, perguntando-se onde as coisas deram errado, pois ele só queria proteger a aldeia. De repente, ele ouve uma voz dizendo-lhe que seu sentimento era unilateral e que os humanos não gostavam dele, mesmo que ele os defendesse. A voz diz que ele estava apenas tentando o seu melhor para ser aceito pelos humanos, mas no final, eles viram sua verdade e o rejeitaram. A voz diz que ele é patético por aceitar a ajuda dos amigos para se despedir do mundo como um covarde. E no instante seguinte, Dolan abre os olhos e ele volta a ser um dragão. Ele se vê de volta ao vulcão onde costumava viver e começa a se perguntar se os 16 anos de sua vida como humano foram apenas um sonho. A voz da mulher diz-lhe que foi de fato um sonho, e que ele devia abraçar o seu papel como protetor da humanidade, como antes. Dolan está muito abalado, mas de repente ele ouve a voz de Cell maravilhada com o dragão à sua frente. Ela diz que o dragão realmente se parece com Dolan, e depois acrescenta que este lugar parece um sonho. A voz da mulher está perplexa por Cell ter entrado em seu território. Mas, enquanto ela caminha em direção a Dolan e o identifica, a névoa da incerteza desaparece. Ele pergunta como ela veio parar aqui, e ela responde que quando foi dormir, a última coisa que pensou foi em encontrá-lo no dia seguinte. Então seus sonhos a trouxeram até ele. Dolan vê um raio de esperança nela e pergunta se ela realmente o conhece. Cell afirma, contando-lhe como se conheceram e como ele a ajudou a conquistar a aceitação de todos os aldeões. Ela fala sobre as aventuras deles e como salvaram a floresta dos demônios. Ela lhe diz que ele é com certeza o Dolan que ela conhece e depois lhe pede para se aproximar. Dolan a ergue e ela se agarra ao corpo dele, comentando que ele é realmente grande. Ele a agradece por ter vindo resgatá-lo e então Cell de repente começa a sentir-se muito sonolenta. Dolan lhe diz para descansar, afirmando que eles se encontrarão amanhã com toda a certeza. E ao adormecer, ela desaparece.
Feito isso, Dolan volta sua atenção para aquela que lhe mostrou o sonho horrível. Ele manda que ela saia, e ela toma a forma das paredes do vulcão. Dolan diz que nunca pensou que veria a deusa da destruição e do esquecimento, e também sua arqui-inimiga, Alacarvis, depois de tanto tempo. Ele pergunta como ela pode estar ali, e a deusa maligna lhe diz que veio de todo o reino demoníaco para destruí-lo. Dolan diz que ela lhe mostrou um grande pesadelo, e Carvis reclama que ela tinha todo o direito de fazer isso, pois ele a abandonou, como outros dragões e deuses que escolheram findar suas longas vidas. Ela pergunta como diabos ele pôde fazer isso, e Dolan diz que ela está certa, e que ele de fato desistiu de sua vida como dragão. No entanto, após renascer como humano e conhecer tantas pessoas que se importam com ele, ele aprendeu a verdade. Ele declara que não tinha a determinação para continuar vivendo quando era um dragão. Mas como humano, ele vai viver ao máximo e nunca recuar, não importa as dificuldades que enfrente. Carvis ri dele, dizendo que ele aprendeu a dizer alguns diálogos clichês, mas ela não o deixará alcançar o que deseja tão facilmente. Ela declara que ele ainda está dentro de um sonho que é o domínio dela, e ela é invencível aqui. Ela de repente faz o chão se fender, e do magma, ela invoca um dragão de horror cósmico que deu a Dolan e ao herói muito trabalho no passado. Dolan nem a deixa terminar o monólogo e atinge a ela e ao dragão maligno com sua cauda, e então carrega seu Sokumek para abrir um buraco nele. O dragão maligno é destruído por aquele ataque, e Dolan diz que precisará lavar os olhos com desinfetante para sanitas para tirar aquela imagem da sua mente. Ele manda Carvis ir embora e acerta-a com outro soco. Ela tenta pará-lo pedindo desculpa, mas é tarde demais e ela leva o ataque. Ela sobrevive a isso de alguma forma e então começa a chorar, dizendo que é injusto que ele seja tão forte mesmo depois da reencarnação. Dolan lhe diz que sua alma permanece a mesma, embora ele seja humano agora. Ele revela que os deuses do mal impuseram sobre ele uma maldição de reencarnação eterna, o que significa que a cada renascimento sua alma se degradará um pouco, e no final ela desaparecerá por completo. Carvis não fica feliz em ouvir isso porque, apesar da inimizade de longa data, ela considera Dolan um amigo, e ele diz que pensa o mesmo também. A deusa maligna fica contente em ouvir isso, e ela voa para longe, dizendo a Dolan que voltará para brincar com ele novamente. Com isso, o sonho dele termina e ele acorda em sua cama. Cell aparece à sua janela para o acordar, e ele lhe diz que teve um pesadelo na noite passada. Ele então pergunta o que ela faria se visse um urso blindado numa caçada, e ela entra no quarto dele para lhe dizer que usaria os olhos mágicos para o mandar de volta para casa, porque deveriam evitar lutar a todo custo. Dolan começa a rir, percebendo que este é o mundo real. Depois disso, eles vão ao pub local, onde Chris está a beber o leite da mulher vaca. Dolan diz-lhe que afinal decidiu frequentar a academia de magia, e Cell fica desanimada ao ouvir isso. Chris pergunta-lhe o que o fez mudar de ideias, e ele diz-lhe que teve um sonho em que a aldeia deles era destruída, e então pensou na oferta de aprender mais coisas na academia para a poder proteger. Em breve, ele vai à cidade fazer os exames de admissão, e enquanto todos o despedem felizes, Cell teme que ele não volte para ela. No exame, Dolan resolve as questões com uma fórmula bem antiga, e Carvis, que foi lá apenas para se divertir com ele, começa a chamá-lo de Boomer. Ela se aconchega a ele, e para não lhe dar mais atenção, Dolan decide meditar. No entanto, o examinador pensa que ele está dormindo no meio da prova, então ele fica furioso e pega sua folha de respostas, dizendo-lhe que seu exame prático será realizado no dia seguinte. Enquanto isso, na aldeia, Cell sai para caçar com os cavaleiros, mas está perdida nos pensamentos de Dolan. Quando o Capitão Balin lhe diz para ficar alerta, ela pensa que um monstro os atacou e imediatamente usa seu poder mágico para revidar. Ela acaba ferindo os cavaleiros, e isso a faz sentir-se muito mal consigo mesma. Mais tarde, ela volta para casa e começa a ler um livro infantil. Ela pensa que foi Dolan quem a ensinou a ler a língua deste país e se pergunta se ele está se saindo bem na academia. Ela tem certeza de que ele se tornará um grande mago e ajudará a vila, e ela quer ir com ele também. No entanto, ela sabe que é um monstro e as pessoas da cidade terão medo dela. Ela acha que está tudo bem se não estiver ao lado dele, porque a sua principal missão era encontrar um marido de acordo com a tradição lâmia. Ela pensa que enquanto Dolan estuda na academia, ela começará a procurar um marido. Mas quando o rosto dele surge em sua mente, ela percebe que ele é quem ela procurou por todo esse tempo. Ela agora tem certeza de que ama Dolan e quer levá-lo de volta para sua aldeia, mas ela sabe que ele não deixará a aldeia dele. Ela pensa que, embora viver com Dolan fosse o momento mais feliz da sua vida, talvez não seja possível, e ela precisa deixar este lugar de uma vez. No dia seguinte, quando Dolan volta à aldeia depois de fazer o exame, ele corre para a casa de Cell para falar com ela sobre algo importante. No entanto, ela já se foi e deixou duas cartas.
uma para os aldeões e outra para ele. Na carta para ele, ela escreve que vai partir em sua jornada para encontrar um marido. Ela pede desculpas por partir tão de repente, mas diz que seria difícil para ela se despedir pessoalmente, então está deixando as cartas. Dolan entra em pânico ao ler aquilo e ele começa a persegui-la. Ele até se transforma em um dragão para alcançá-la rapidamente. Quando chega a noite, Cel já está longe da aldeia. Ela decide descansar, ainda pensando em Dolan, quando ele passa bem por cima dela. Ela entra em pânico, perguntando-se o que foi aquilo, mas no momento seguinte, Dolan está ao lado dela. Ela entra em pânico ao vê-lo e depois fica constrangida quando ele resolve acompanhá-la. Logo, eles chegam ao lago onde se conheceram pela primeira vez. E Cel diz que, embora tenham passado apenas alguns meses, ela sente como se já se conhecessem há muito tempo. De repente, Dolan começa a falar sobre o exame da academia dele, e diz a Cel que perguntou ao instrutor de lá se os alunos podem levar seus familiares para a escola. Ele disse que sim, e Dolan diz a Cel que, se ela estiver de acordo, ele quer fazer um contrato com ela para que ela possa ir com ele para a academia. Cel sente que seu sonho se realiza, mas ainda não aceitou isso. Ela grita que as lâmias são monstros canibais, e se o virem com uma, todos o temerão e odiarão, transformando sua vida estudantil no pior período de sua existência. Dolan diz que se alguém falar mal dela, ele vai resolver. Mas enquanto Cel lhe diz que ele não precisa fazer nada, ela escorrega para o lago. Dolan imediatamente vai ajudá-la, mas ela ainda está tentando convencê-lo a desistir dela. Ele diz a ela que não se importa se não conseguir fazer amigos ou se os outros o odiarem, porque ele quer ver o mundo inteiro com ela ao seu lado. Cel fica emocionada às lágrimas ao ouvir isso, e ela abraça Dolan, dizendo que ela realmente quer ir com ele. Eles voltam para a aldeia, e logo depois, Dolan recebe a boa notícia de que passou no exame de admissão. Depois disso, a bruxa da aldeia forma um contrato entre Cel e Dolan, e ela está muito feliz por poder estar com Dolan a todo momento agora. Logo, a aldeia inteira se reúne para se despedir deles. A Loli Ruiva, que ama Dolan, diz a Cel que ela virá para uma academia no próximo ano e pede que cuide de Dolan até lá. Com isso, a carruagem deles parte, e Dolan diz aos aldeões que, se algo acontecer, ele virá correndo para salvá-los. Ele até fica com lágrimas nos olhos ao lhes dizer para ficarem seguros e felizes, e Cel enxuga suas lágrimas antes que caiam. Mais tarde, Cel começa a babar ao pensar que agora é a namorada de Dolan, mas então ela faz um balanço mental do que aconteceu e percebe que, quando Dolan lhe pediu para ficar ao lado dele para sempre, ele provavelmente se referia a uma amizade, e eles não são realmente namorados. Ela fica desanimada ao ouvir isso, mas então Dolan lhe diz que adoraria visitar a aldeia dela um dia, e ele só espera que ela não se canse dele antes que esse dia chegue. Ela só sorri para ele, antecipando um novo capítulo da vida deles. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e assista a este próximo vídeo na sua tela.